Olá, meus queridos, tudo bem? Veja que o nosso Camões, né? Olha aí, belo Camões, nesta gravura, ele tem ao fundo uma caravela. Quem fez essa gravura teve uma sacada genial aí, né? Ao mesmo tempo que tem uma coluna que remete à antiguidade clássica, né? No estilo ali mais romano, nós temos uma referência à navegação que traz duplo sentido para nós, né? Nós já sabemos que o mar é a representação de uma metáfora clássica do desconhecido, né? Quando a gente lê o Gregório de Matos, o prudente varão há de ser mudo, e é melhor neste mundo mar de enganos. Quando a gente lê o Petrarca, em que ele fala que está numa barca em alto mar, próprio Camões, quando faz referência ao mar, então o mar é a metáfora do desconhecido, beleza? Ao mesmo tempo que no caso do Camões, o mar ele é a representação da vida dele, né? Porque o Camões ele foi poeta e soldado. E ele se perde o olho esquerdo, inclusive numa batalha em alto mar, né? Então é muito legal essa gravura para falarmos de um poema dele que é maravilhoso, maravilhoso e de modo fenomenal. É a prova de que estamos falando de um grande mestre e de uma obra-prima, porque ele é muito atual, muito. Vocês vão ver, né? Chama-se Ao Descontento do... Opa, descontento não. Ao Desconcerto do Mundo. Uma coisa que eu quero já ressaltar é a seguinte. Esse poema, ele no final das contas, ele instaura também o que vai virar um conceito muito importante para o classicismo, para o neoclassicismo, para o barroco e até mesmo hoje em dia, né? Vocês estão vendo? Pô, eu fui cortar a unha. Sabe quando você dá aquela cortada assim que... Eu coloquei aqui um esparadrapo. Camões perdendo o olho e eu perdendo carne, né? Da unha. A vida é isso, né? Sempre nas perdas. Então... O desconcerto do mundo se transforma, no final das contas, em um conceito. Beleza, meus queridos? A UNB já cobrou na prova do vestibular de 2013 aquele poema do Gregório de Matos, né, envolver-se na confusão dos nécios para passar melhor a vida, e ela cobrou um item exatamente falando do desconcerto do mundo, tão caro a estética clássica, também é usado pelo Gregório de Matos, beleza? Ali ele fala exatamente disso. E o Camões, então, com este poema, instaura uma visão para o homem do Renascimento, para o homem do século XVI, muito interessante, né? Ainda que falemos de um homem que domina o mundo, né? Sobretudo pela capacidade de intelecto, ele é um homem que também percebe que as coisas estão fora do lugar, que o mundo tem suas injustiças, suas incertezas e, sobretudo, que o mundo tem as coisas fora da ordem. Então, quando a gente fala de desconcerto do mundo, desconcerto com C, não confundir com concerto com S. Concerto com S é quando você arruma o que está quebrado. Concerto com C é quando as coisas estão harmônicas. Então, desconcerto é quando você tem um mundo em desarmonia, beleza? Garganta tá seca, vamos tomar água. Olha aí, ó, tintim da aprovação, hein? Olha só. Pegue sua garrafinha d'água, pegue suas anotações, né? Olha aqui, ó, trouxe uma fitinha da aprovação, hein? Da UNB. Fala comigo. Vou te arrumar uma fitinha dessa que você vai usar no dia da prova, não é? Para dar sorte. Ano passado a gente fez isso e a galera toda foi com a fitinha e se deu super bem. Então, vamos fazer a leitura do poema entendendo que o Camões ele estabelece
um olhar, e a prova pode querer estabelecer essa conexão com você fazendo o Gregório de Matos, né, e Camões. Marcelo, lá no Barroco, então, eu tenho, né, a influência do classicismo, tem. O Barroco é um momento de crise espiritual ali desse homem do Renascimento, e o Gregório de Matos traz muita coisa do classicismo, né? A idealização da mulher, lá naquele soneto declara-se temendo por ousado, ainda que aquela mulher seja anjo e demônio. Mas ele traz, né, esse aspecto aí, ele traz no envolver-se na confusão dos necios, para passar melhor a vida, a noção aqui do Camões, né? Beleza, então vamos fazer a nossa leitura do poema e começar a pensar, né, sobre essas questões que intrigaram muito Camões. Isso é um ponto, tá? Isso é um ponto. Ainda que a estética do classicismo traga uma visão de mundo baseada no que os gregos e romanos, principalmente os gregos, pensavam sobre a realidade, numa lógica de perfeição, numa lógica de harmonia e equilíbrio, o homem do Renascimento, ele se vê diante de coisas que fogem à sua compreensão, e que vão lhe intrigar, que vão lhe atormentar. Então a tentativa de explicar o mundo, em alguns casos, é a percepção da incapacidade de explicar esse mundo, tá? Fique bastante atento, porque a UNB pode fazer esse peguinha, né? Dizer que o cara do classicismo está pronto ali para, ó, vocês viram aí, gente, The Doors, hein? Olha aí, ó, heavy metal, hein? Então, preste atenção, porque a UNB ela pode querer fazer esse peguinha. Quem não está aqui comigo na imersão vai se dar mal, mas você que está aqui comigo, você não vai cair nessa, tá? Camões faz uso de toda a sua capacidade, de todo o seu intelecto, que tem a ver com o antropocentrismo, mas ele percebe que o mundo tem algo que lhe escapa. E nesse poema de final irônico, ele dá a sua visão filosófica aí da realidade, beleza? Então vamos olhar aí o poema, ó, super legal, né? E discutir sobre ele. Ao desconcerto do mundo. Você já sacou que o formato dele é diferente, né? Não é o que a gente está acostumado em termos de forma fixa, né? Poética, que é o soneto. Esse aqui a gente chama ele de décima. Por que décima? Porque é uma estrofe de 10 versos, tá bom? E até a métrica dele é diferente. O Camões aqui não usa novamente o que é o tradicional, que é o decassílabo. Ele usa o verso de 7 sílabas poéticas, né? Redondilha maior. Os bons vi sempre passar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No mundo graves tormentos. Aí aqui não conta essa, né? 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, por um momento eu achei que tinha saído da tela ali. 7, né? Heptassílabos então, tá bom? Esse é o tipo de item que me dói quem perde, né? Quando a UNB pergunta sobre elementos formais. Você não pode chegar na prova da UNB. Olha só, o Enem e o vestibular, ok, você não sabe quais são os textos que eles vão usar, então você tem que, na hora, se virar e ver rimas, né? Ver métricas, essas coisas, né? Agora, num caso como esse aqui, que a gente já conhece o texto de antemão, aí eles vão dizer que tem 5 sílabas poéticas. Deixar em branco é a morte. E errar é você morreu, renasceu e morreu de novo, né? É pior ainda. Então, óbvio que você vai chegar na prova já sabendo os sonetos, já sabendo as formas, os sistemas de rimas, as métricas e tudo mais, tá?
Então, não dê essa bobeira aí. Marcelo, a UNB cobra muito essa parte de métrica? Não muito, né? Essa parte formal a UNB não cobra muito não, mas quando cobra é aquele item que você bota no bolso ali, tranquilo, né? Vamos fazer a leitura. Você que está aqui comigo, né? Na imersão. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, eu fui mal, mas eu fui castigado, assim que só para mim anda o mundo consertado. Então é muito bom, porque o nosso Camões está observando, né, a realidade, e ao observar a realidade, algo espanta. Olha o lance do espanto novamente. Olha aqui. Ó, e para mais me espantar. Então vejam que quando Camões fala do espanto, é um homem dotado de razão, então um homem no alto de seu intelecto, percebendo que a realidade não corresponde ao que deveria corresponder. Então a realidade deveria estar toda ordenada, consertada. Aí o Camões observa a realidade e vê que, opa, alguma coisa me chama a atenção aqui, alguma coisa me espanta, porque a realidade não está como deveria estar, né? E o que é que o espanta, né? Vamos fazer assim, eu vou... Ih, caramba, eu sempre esqueço. Mas acabou que no final... Você já anotou aí, queridão? Se não anotou, é a hora de anotar agora. Eu vou... Pronto, agora que eu já saí, deixa eu só duplicar esse slide, que aí a gente pode ter 2 slides com anotações, tá bom? Então a gente tinha anotado as questões da métrica, da rima, eu quero partir dessa reflexão do espanto, né? Então, volta aqui. Cadê a nossa caneta? Eu estava usando amarelo, pessoal? E para mais me espantar, né? Então, o que espanta esse homem, né? Perceber que o mundo não está da forma como ele deveria estar. Então ele se espanta porque alguma coisa está fora da ordem. E o que é que está fora da ordem? Ele então vai desenvolver um raciocínio bem simples, que é o seguinte: quem é bom está passando por graves tormentos. Então as pessoas boas se dão mal. Isso já o chama a atenção, já o espanta, só que tem algo que o espanta mais. Percebem? E para mais me espantar, então o que significa que, uma vez eu vi numa prova, esse peguinhar, ele só se espanta com os maus. Negativo. Olha o advérbio aqui, ó. Intensidade. Então, para mais me espantar, os maus eu vi sempre nadar em mar de contentamentos. Então, o mar, que é a metáfora daquilo que é o desconhecido, como eu já falei para vocês, aqui para quem é mau, o mar acaba sendo uma coisa boa. Então, o mundo vai ser bom. Então, peraí, os bons se dão mal e os maus se dão bem. Perceberam o que está fora da ordem aí? O que está fora da ordem? No mundo a lógica deveria ser o seguinte: você faz tudo certinho, então você se dá bem. E o queridão lá que faz... O queridão não, o queridão somos nós, né? E o bandidão lá, o verme, que está fazendo tudo errado, ele se dá mal. Aí você, bonitinho, trabalha, paga seus impostos, vai juntando um dinheirinho com muito esforço
comprar suas coisas. Aí o seu vizinho, né, o Pedrão do Tigrão, do Tigrinho, ele vai ganhando a vida na jogatina, não paga imposto nenhum, né, fica consumindo drogas e tal. O cara é todo alterado, mas está lá ricão, né? Polícia não chega nele. Aí você paga o seu imposto de renda, tem um ano que eles vão te cobrar uma multa porque você acabou esquecendo de botar as notas fiscais do médico que você foi, porque você precisou ir no médico, colocou lá no imposto de renda que você queria um abatimento. Você faz tudo certinho. Só que olha o que acontece com você. Sua vida é só um tormento. Você acha que o Zezinho do Tigrinho ali, o Zezão do Tigrinho ali, tá preocupado com essas coisas? Tá nada. Tá nada. Você paga sua TV a cabo, legal, para assistir as coisas. Ele é o do Gato Net, né? Ele se dá bem, você se dá mal. Aí você fica ali, né? Pô, caramba, né? Não tá bom isso não. Aí o Camões, o que ele vai propor, né? Então ele percebe isso. Aí o Camões fala, então tá bom, vamos lá, né? Eu agora vou querer buscar o bem, que está tão mal ordenado. Por que ele está mal ordenado? Porque quem está se dando bem é quem é ruim na sociedade. Eu decido ser mal. Olha o que eu vou fazer. Eu fui mal, mas eu fui castigado. Beleza? Esse poema é muito bom, porque esse poema, para mim, ele sempre remete aos nossos pais, às nossas mães, principalmente, né? Mãe, deixa eu descer, eu quero ficar lá embaixo, tal, até 10, 11 horas da noite. Aí sua mãe fala, não, meu filho, você tem que subir mais cedo, né? Você tem que estudar, você tem prova do pai chegando. Mas, mãe, é domingo. Pois é, meu filho, mas amanhã é segunda-feira, né? Meu filho, não discute com a mamãe, mas mãe, tá todo mundo lá embaixo. Sua mãe vira e fala, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Mas está todo mundo se divertindo e tal, não vai acontecer nada, né? Aí você tanto insiste que você pensa assim, pô, eu vou continuar assistindo até minha mãe ceder, aí você cede. A galera sempre fica curtindo embaixo do bloco até tarde da noite, nunca aconteceu nada. Aí você fica até tarde da noite, apagam-se as luzes do condomínio, você não está acostumado a andar ali no escuro, né, embaixo do prédio, tropeça na lixeira, a lixeira bate no vidro da academia, trinca o vidro inteiro, aqueles vidros temperados, quebra tudo. Uma pessoa que está vindo atrás, que é a vovozinha ali do 402 com o cachorrinho dela, o cachorro pisa no vidro, machuca a patinha, ela vai pegar o cachorro, corta a mão, resultado, sua mãe tem que pagar a multa do condomínio, tem que pagar a lixeira, tem que pagar o vidro, a vovozinha entra também com um processo, vai pagar o machucado do cachorro dela, a conta do pet deu 10 mil reais porque rompeu o ligamento, pronto. Você tá vendo? E a galera rindo de você, falando, falou, valeu, fica aí que nós vamos subir porque amanhã tem aula. Então, esse poema é exatamente a percepção de que o que o Camões se toca no final, assim que para o mundo, só para mim, que cor que nós vamos arrumar? Vermelho, do sangue do cachorrinho. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Então é interessante, né? Porque esse olhar que o Camões traz passa a ser um olhar subjetivo e, obviamente, que é um olhar irônico, né? Então só eu que estou percebendo que as coisas estão erradas me dou mal, né? Tá todo mundo vivendo. Ih, caramba, tá acabando a bateria. Eita. Olha aqui, acabando a bateria. Vou ter que botar para carregar aqui, hein, gente? Então, o que o Camões percebe, né? Que as coisas para ele, elas se dão mal. Para os outros, não, né? Para a turma, não. A turma se dá bem aí. Mas o Camões não, né? O Camões se dá mal. Então,
Nesse poema, o que, que a gente tem? Essa percepção genial do Camões de que as pessoas não estão se importando com o que é certo e o que é errado, e ele que se importa com isso, e ironicamente, é quem se dá mal. Beleza, meus queridos? Falei para vocês que o poema era muito bom, né? Maravilhoso. Vocês acham que ele tem aplicação hoje em dia? Obviamente que a UNB vai querer estabelecer, né, correlações com a contemporaneidade, né? Um beijo e até o próximo episódio.